Olá pessoal, tudo bem? Professor José Humberto aqui com vocês, diretamente do Supremo TV, falando um pouco mais sobre o direito empresarial. Pessoal, nesse nosso bloco, nós vamos tratar de uma matéria um pouco atípica do direito empresarial. Ela consta em editais, apesar de não termos com muita frequência questões sobre o que vamos falar aqui, mas um edital ou outro aparece essa parte que é também do direito empresarial, do direito bancário, muito concurso focado na área de auditor também, traz essa disciplina. Do que nós vamos falar aqui nesse bloco? Sobre a intervenção, a liquidação e o encerramento através de liquidação extrajudicial nas instituições financeiras. Nós vamos falar sobre a quebra das instituições financeiras e como é que elas passam, como que acontece esse procedimento de quebra dessas instituições. Mas antes de começarmos, é bom lembrar que direito empresarial ele é baseado na legislação, é lei seca. Por isso aqui no bloco eu vou mostrar para vocês os principais artigos, a legislação respectiva, porque não precisa se aprofundar muito nessa parte para o direito empresarial, por isso já vou colocar vocês aqui nos principais pontos, ok? Por isso é importante anotar os artigos, marcar no seu código, marcar na legislação. E o segundo ponto é caso você tenha dificuldade, ou seja, tenha alguma dúvida na questão, na matéria, no que nós estamos tratando aqui, sabe que no site nós estamos lá à disposição de vocês para o que for necessário, responder aquilo que vocês não compreenderam. E temos também, através do Instagram, José Humberto SJR, é o canal de comunicação com vocês, uma maneira também mais fácil, né, para aqueles que têm Instagram, de comunicar diretamente com o professor. O objetivo aqui é ajudar vocês, saibam disso. Tudo bem, professor? Vamos lá para a nossa aula. Vamos falar sobre essa intervenção, sobre essa liquidação, mas antes, vejam só, nossa introdução começa com esse tópico aí. Esse aqui é o tópico da nossa matéria, liquidação extrajudicial de instituições financeiras. Esse aí é o nosso tópico, liquidação extrajudicial de instituições financeiras. Alguns vão dizer a vocês que só há uma legislação, mas, na verdade, elas estão amarradas, ok? Nós temos três principais aqui legislações, esse arcabouço jurídico, para tratar da liquidação extrajudicial dessas instituições financeiras. Aqui eu mostro para vocês a principal, né, que é a Lei 6.024, deixa eu marcar aqui para vocês, olha. Nós temos a principal, Lei 6.024 de 74, nós vamos falar muito dela, mas temos também o Decreto-Lei 2.321, que é de 87, e a Lei 9.447 de 97. Então, nós vamos trabalhar em conjunto essas legislações, dando ênfase na Lei 6.024 de 74. Beleza, pessoal? Então, aí nós já temos a parte da legislação, é o nosso primeiro tópico aqui, mais importante para a gente, é a Lei 6.024 de 74. Legal? É porque é ela que trata da liquidação extrajudicial propriamente dito, tá certo? Ponto 1, já sabemos da legislação. Ok, agora nós vamos para um segundo ponto. Ele é importante porque dentro dessa legislação, para a gente chegar nela, ela está aqui, ó, 6.024 de 74, é aqui que nós estamos estudando da liquidação extrajudicial. Essa é a nossa legislação, mas é muito importante mostrar a vocês que nós temos um caminho das quebras das pessoas jurídicas. Isso mesmo, essas pessoas jurídicas que nós temos no nosso país, elas podem quebrar e a quebra de cada uma delas é analisada de forma diferente, segue um caminho diferente. Por isso que eu fiz essas considerações. Aqui você pode ter, inclusive, um esclarecimento quanto a questões de prova, para que você não erre. Tudo bem. Se você pegar o nosso Código Civil, dica de prova, artigo 44, nós temos lá
as pessoas jurídicas de direito privado. Você pode observar que lá vai constar, são pessoas jurídicas de direito privado, a associação, fundação, as sociedades, organização religiosa, partidos políticos. Então, elas estão lá, olha, associação, fundação, organização religiosa e partidos políticos. Bem, essas são as pessoas jurídicas de direito privado. A sociedade, ela é a mais comum, vamos colocar assim. Temos muito no nosso país, diversos tipos de sociedade. Sociedade empresária, sociedade simples. Fato é que essa pessoa jurídica, ela é uma outra pessoa, né? Ela é distinta dos seus fundadores, sócios, acionistas, né? Quem faz parte nessa qualidade participa da sociedade, mas a sociedade, a pessoa jurídica, como eu citei outros exemplos, é uma outra pessoa. Tem patrimônio autônomo, tem titularidade negocial, contratual, né? Processual, de atuar nos processos, tem vida própria. Beleza. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no nosso, aqui no nosso quadro, eu, antes de entrar na liquidação extrajudicial, estou mostrando aí para vocês que nós temos falência e insolvência civil. Por que isso? Por que isso? Quando se trata de uma sociedade empresária, ou até mesmo um empresário individual, veja, eu estou me limitando aqui à sociedade que é empresária, ou a empresário propriamente dito, ou individual. Essas pessoas, quando elas quebram, passam por dificuldade, elas vão direto para uma legislação própria, que é a lei de falência e recuperação judicial e extrajudicial. O que eu estou dizendo aqui? Que no nosso caso, aqui em particular, a falência se aplica, que é na lei 11.101 de 2005, ela se aplica ao empresário ou à sociedade empresária. Isso. Se aplica a esses sujeitos. Tá, professor, mas e se não for um empresário ou sociedade empresária, não pode utilizar da lei de falência. Percebam que nós temos uma lei própria, especial, para a sociedade que é empresária ou empresário. Beleza? Está passando por dificuldade, situação de quebra, ela vai para essa legislação. Mas o que fez o código então? Calma. Essa turminha aí, que não é sociedade empresária ou empresário, sociedades simples, por exemplo, porque a lei diz, sociedade que não é empresária é simples. Então, as sociedades simples, as associações, fundações, né, que nós acabamos de mostrar aqui, principalmente essas pessoas jurídicas, elas passarão, e aqui principalmente as sociedades simples, por um procedimento chamado de insolvência civil. É o que está aí, olha só, na nossa primeira opção. São as sociedades não empresárias. Sociedades não empresárias. Bem, aqui o código fez a distinção. Se você é uma sociedade empresária, você vai para a falência. Tem uma lei própria para você lá, regras próprias. Se você for uma sociedade não empresária, você vai lá para a insolvência civil. Uma sociedade simples de engenheiros, de artistas, de cantores, de contador, ela vai para a insolvência civil. Simples, pessoal. Temos esses dois caminhos. Tudo bem. Aí vem o objeto da nossa aula, que está ali embaixo, olha. Liquidação extrajudicial. E eu chamo a atenção de vocês por quê? Na própria lei de falência, que é a 11.101, lá no artigo 2º, ele diz assim, olha, eu excluo dessa lei determinadas sociedades. Ela exclui, ela está tirando. Lá no inciso 2º do artigo 2º,
Ela diz assim, e com muita calma depois você faça a leitura, exclui a legislação as instituições financeiras, as cooperativas de crédito, as sociedades de capitalização. Veja, está tirando os bancos aí, instituição financeira, cooperativa de crédito, sociedade de capitalização, está tirando os bancos de falência ou recuperação. Tira também aquelas sociedades que agrupam muitas pessoas com um objetivo, como operadoras de consórcio, de seguro, olha, de consórcio, de seguro, de plano de saúde, olha só, ela tira essa turma toda, consórcio, seguro, plano de saúde, previdência complementar. Fez a legislação falimentar lá, dizendo assim, olha, não vem para cá não, não vem para falência, nem pedir recuperação judicial, vocês estão fora. Então, a lei exclui, a lei de falência. Por isso que ela não pode parar. Ó, quero vir para cá, olha, não posso. Há uma vedação na lei, elas estão excluídas. Aí essa turminha ficou aonde? Ao passar por dificuldade financeira. E aí, o que será feito nessa situação? Pois bem, trouxe com a preocupação, claro, envolvendo muitas pessoas, né, que estão ali nos bancos, na previdência complementar, lá no seguro, no consórcio, aquela turma toda com interesse comum, capital girando. Olha, calma aí, pessoal, que para vocês eu vou dar um tratamento diferente, chamado de, se vocês estiverem em apuro, passando por dificuldade financeira, de liquidação extrajudicial, que no caso aqui são para instituições financeiras, estamos dando mais foco nisso. Tranquilo. O que a gente pega de resumo nisso aqui? Quando uma pessoa jurídica no Brasil está passando por dificuldade financeira a ponto de quebrar, ou ela, se for sociedade simples, vai para a insolvência civil, se ela for uma sociedade empresária, vai para a Lei 11.101, que é de falência ou recuperação, ou se ela for até empresária, mas excluída da lei de falência, ela vem para a liquidação extrajudicial, que é muito importante você, na lei de falência, depois com calma, fazer a leitura do artigo 2º, inciso 2º, que excluiu essa turminha aqui. Mas você vai colocar uma observação, que vale para a prova. Por mais que a lei de falência exclua essa turma do artigo 2º, inciso 2º, essa exclusão nós chamamos de uma exclusão parcial. Ela não é definitiva. Porque, por mais que a lei de falência exclua, ela exclui num primeiro momento. Ela diz assim, olha, estou excluindo vocês, mas não estou fechando as portas. Se lá nessa liquidação extrajudicial, que está em amarelo aí, for verificado que é o caso de falência, vou pegar lá e vou remeter para a falência essa pessoa jurídica. Então, que num primeiro passo ela tem que ir para a liquidação, mas num segundo ela pode ir para a lei de falência e recuperação. Perfeito? Nosso objetivo aqui é realmente entender como que a quebra ou a quase quebra dessas instituições financeiras, como que ela é tratada, como isso vai impactar na sociedade, quais instrumentos tem. Mas aqui tem uma dica, olha só, já nos mostra que é feito de fora da justiça, olha, extrajudicial. Ela é fora da justiça. O banco está lá passando por dificuldade. Nosso banco vai quebrar. Bem, vocês já devem ter aí ouvido, recebido alguma mensagem. O mercado financeiro oscila muito, né, com informações aí, muitas vezes desencontradas. Quebra lá nos Estados Unidos, fala, olha, o banco daqui vai quebrar, uma fintech vai quebrar, tira o seu dinheiro de lá. Fato é que é difícil um banco quebrar, mas quebra. E nós temos exemplos no nosso país de bancos que quebraram, tá certo? Tá bom, o banco está passando por dificuldade. E aí, o que prevê essa lei 6.024? Ela nos mostra, no artigo 3º aqui, olha só, muita atenção nisso. Olha só, pessoal, importante, vamos mudar de cor, que a intervenção, tá? Percebam que há um passo a passo. Não é simplesmente já mandar ou já enterrar a instituição financeira. Primeiro, há uma intervenção fora da justiça, quem faz
de ofício é o Banco Central do Brasil. O Banco Central vai lá e invade, né? Intervém, né? Por solicitação dos administradores, eles podem pedir, né? Com indicação das causas do pedido, sem prejuízo de responsabilidade que eles podem incorrer pela indicação falsa ou dolosa. O que os administradores dessas instituições fazem? Estão percebendo que a vaca está indo para o brejo, né? Que está quebrando, que aquela areia movediça, né? Você acaba se atolando ali, não consegue sair. Por mais que você opere de uma forma ou de outra, os administradores percebem isso e eles têm responsabilidade, seja civil, seja criminal. Por isso, a lei confere a eles, a 6.024, no artigo 3º, que eles, por solicitação deles, veja só, que são administradores da instituição, mostrando aí para vocês, se o estatuto conferir essa competência, eles podem pedir ao Banco Central que faça a intervenção na instituição financeira, e o Banco Central pode fazer de ofício. Ele não está pedindo autorização para o Poder Judiciário, para o Congresso, para o sindicato. Não, o próprio Banco Central ele tem autonomia para fazer essa intervenção. Então veja aqui, nós vimos como que as pessoas jurídicas que estão passando por dificuldade, o caminho que elas têm. Nós vimos que no nosso caso aqui da instituição financeira, essa turminha, elas vêm para uma lei própria, que é a 6.024, chamada de liquidação extrajudicial. Quem faz essa intervenção, nosso primeiro passo, é o Banco Central e pode ser de ofício. Perfeito. No nosso quarto ponto aqui, nós vamos observar como é que é esse passo a passo. Como eu disse, ela já não chega enterrando a instituição financeira. Ela dá 3 passos. Olhando esses passos, nós temos aqui. O primeiro, ele entra num regime de administração especial temporária. Isso pode acontecer. Pode acontecer a intervenção, que é o que acabamos de falar, até chegar na liquidação. A liquidação, ela é o final, né? Não tem jeito, tem que liquidar. Quando usamos esse termo liquidação em sociedade, é porque ela já foi dissolvida e tem que apurar o que sobrou para distribuir entre os credores. Liquidação é isso. É triste, porque para quem lida no direito empresarial, é o fim de uma sociedade. Sociedade arrecada impostos, ela emprega trabalhadores, movimenta a economia. Por isso que a liquidação é o final. O que fez aqui o legislador? Falou, olha, primeiro eu vou dar a opção de um regime de administração especial temporária. Vem um administrador de fora para segurar a barra aqui, tentar consertar a bagunça que está nessa instituição. Agora, se for o caso, não der solução, faz a intervenção. Aí interfere mesmo. E aí chega na parte de liquidação, que é para realmente liquidar o passivo, né? Pagar os credores. Esse é o caminho. Nós vamos fazer esse passo a passo. Nós vamos fazer a regime de administração, né? Especial temporária. Vamos entender isso para depois chegar na intervenção e as consequências. Por isso, veja só, que nesse regime de administração especial temporária, é uma medida cautelar, de caráter cautelar, que não interrompe ou suspende as atividades normal da instituição, gerida pelo conselho diretor, que é nomeado pelo Banco Central, a fim de eliminar irregularidades que a motivou. Então, olha só, percebeu que temos ali, percebeu o Banco Central na apuração ali de informações que há irregularidades, mas que não é caso ainda de intervenção propriamente dita, mas de colocar ali no conselho diretor, nomeado por ele, tentar fazer uma gestão dessa sociedade para ela superar esse momento. Talvez poderíamos equiparar como a recuperação judicial ou extrajudicial da lei de falência. Mas aqui não. Fora da justiça, vem o Banco Central e fala, olha, nomear um conselho diretor aqui para resolver essa situação de maneira preventiva, que eu estou vendo aqui que tem problema que está surgindo e está aumentando a cada dia. Por isso, veja que para chegar nesse momento, identifica o Banco Central prática reiterada de operações contrárias
as diretrizes de política econômica ou financeira traçada pela lei federal e tem um passivo descoberto. Aqui é um grande perigo, né? Juntando com gestão temerária, fraudulenta, situações passíveis de intervenção. Percebam que o Banco Central, ele faz essa análise, ele tem esses elementos, mas faz uma opção primeiro de um regime temporário, especial, para fazer a administração daquela instituição. Bem, operações desacobertadas, passivo desacobertado, gestão fraudulenta, tudo isso possibilitará esse primeiro passo, que é de usar o termo correto, né? Um regime temporário especial de administração para que possa consertar. Bem, não é possível, então nós temos um segundo passo, que já é a intervenção. Aí já é mais grave. Ela realmente intervém porque é uma medida administrativa de caráter cautelar que objetiva evitar a continuidade de prática de irregularidade ou agravamento da situação de risco patrimonial da instituição financeira. Então isso vem na prática como determinações que são intervenções, sim, tanto dessa primeira cautelar de administração temporária, como medidas efetivas da própria intervenção. E essa intervenção, ela está prevista na Lei 6.024, lá no artigo 2º, traz algumas hipóteses. Veja, far-se-á intervenção quando se verificar as seguintes anormalidades nos negócios sociais da instituição. A lei já diz, são anormalidades. A primeira, a entidade sofrer prejuízo por má administração que sujeite a riscos credores. A segunda, reiteradas infrações à legislação bancária não regularizadas após as determinações do Banco Central do Brasil. Percebam que são atos que vão contra a legislação, operações não regulamentadas. Bem, uma má administração que coloque em risco os credores, que tem ali capital, né, investido, capital disponibilizado, são os capitais que estão na instituição financeira. Então nós temos essas duas primeiras hipóteses do artigo 2º, mas ainda traz uma terceira, que é na hipótese, veja, de ocorrer qualquer dos fatos mencionados no artigo 1º e 2º do decreto 761, lei de falências, houver possibilidade de evitar-se a liquidação extrajudicial. Aqui nós temos uma legislação anterior, mas que também se aplica em caso de lei de falências. Bem, pegadinha para a prova. Vem o artigo 51, na parte da legitimidade ainda, que é do Banco Central, e diz o seguinte: com o objetivo de preservar os interesses da poupança popular e a integridade do acervo das entidades submetidas à intervenção ou à liquidação extrajudicial, o Banco Central poderá estabelecer idêntico regime para pessoas jurídicas que com ela tenham integração de atividade ou vínculo de interesse. E olha só, integração de atividade ou vínculo de interesse. E aí nós temos cooperativas que podem ter essa vinculação, operadoras, corretoras, fundos de investimento, etc. Isso pode acontecer em determinadas situações com esse vínculo aqui entre essas situações. Ponto de prova. Professor, isso está só na legislação especial, principalmente a 6.024? Não. Nós temos lá na Constituição, no artigo 192, essa previsão do sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. O que está dizendo aqui é que o Sistema Financeiro Nacional terá regulamentação de leis complementares para tratar dessas questões e justamente essas legislações aí que nós colocamos para vocês, essas três principalmente, tratando de liquidação.
Pronto, então nós vimos. Primeiro passo é uma administração temporária, ele já intervém para isso e faz uma intervenção como um segundo passo, né, para que sejam tomadas determinadas medidas para recuperar, para não quebrar aquela situação. E aqui, vejam só, as causas, né, que nós estamos falando da intervenção, nós temos que as instituições financeiras privadas e as públicas não federais, como cooperativas de crédito, estão sujeitos a essa intervenção. Aqui eu só estou reiterando a legitimidade, e efetuada e decretada pelo Banco Central, a intervenção será executada por um interventor nomeado pelo Banco Central com plenos poderes de gestão. Então, nós já dissemos, faz a intervenção, o Banco Central nomeia um interventor, isso mesmo, esse é um interventor, não é liquidante, porque liquidação é o próximo passo. Então, faz a intervenção, liquidante, você está nomeado pelo Banco Central, faça a intervenção aí, de ofício, e olha o que gera aqui, pessoal. Quais são os efeitos da intervenção? Artigo de prova. Desde a decretação temos suspensão da exigibilidade das obrigações vencidas, suspensão de prazo das obrigações vincendas, anteriormente contraídas, e inexigibilidade dos depósitos já existentes até a data da sua decretação. Olha a população aí sofrendo prejuízo. Poxa, eu sou credor, meu dinheiro está lá. O que está dizendo? Você não pode exigir o depósito já existente à data de sua decretação. Por isso que antes de, se tiver algum rumor forte, tira o dinheiro de lá, porque se não tirar, decretou a intervenção, suspende a exigibilidade das obrigações, suspende as obrigações vincendas anteriores à decretação e não pode mais mexer nos depósitos, o dinheiro fica lá parado. Tá, professor, mas essa intervenção já leva para a liquidação? Acabou a vida? Não, ela pode cessar, né? Ela pode ser suspensa. Por isso, vem o artigo 7º que fala, olha, acabou a intervenção, paz, quando, a critério do Banco Central, tiver normalizada a situação, quando os interessados tornarem a si o prosseguimento da atividade econômica da empresa, né, tem condições de garantia, ou seja, na verdade, quando normaliza a situação, tem garantia, ou pior, olha aqui, se decretada a liquidação ou a falência da entidade, esse é um próximo passo. Então, assim, interviu, regime de administração temporária, faz a intervenção, nomeia um interventor, ele intervém, assume e tenta, e tem esses efeitos aqui de suspensão, isso vai acabar, se normalizar a situação, volta à normalidade. Mas se houver a decretação da falência ou liquidação extrajudicial, cessa também a intervenção, porque aí nós vamos ou para liquidação ou para falência. No nosso caso aqui, a liquidação. Não teve jeito, quebrou, liquidação extrajudicial, nosso último passo aqui. Lembrando que ela busca promover a extinção da instituição, instaurando o regime de execução concursal no âmbito administrativo, no qual o ativo da entidade será realizado para pagamento do passivo, segundo a ordem de preferência dos credores. Então, olha só, vai para liquidação, quebrou. Então, agora teremos um liquidante, não interventor. O liquidante vai apurar o ativo, organizar os credores na ordem de preferência para receber o passivo e vai pagar esses credores com esse patrimônio. Lembrando que os efeitos da liquidação, né, suspende ações e execuções contra a entidade, como se fosse na falência, vencimento antecipado das obrigações, interrompe prescrição, não flui juros enquanto não paga o passivo. Isso é legal e interessante porque, pessoal, o que nós temos aqui é a mesma coisa lá da falência. Juízo universal, interrompe prescrição, vencimento antecipado das dívidas, não flui juros, enfim, é essa o papel. Não esquecendo que pode aplicar subsidiariamente a lei de falência, caso entender o liquidante como necessário. Professor, então chega uma hora que acaba a liquidação, né? Pagou o passivo até onde deu. Exatamente. Nós temos aí o encerramento, até para encerrar o nosso bloco. Levantamento do regime a critério do Banco Central,
desde que apresentadas as garantias suficientes, convolução e liquidação, aprovação das contas do liquidante, baixa no registro, ou decreta a falência. É isso. São as causas para encerramento da liquidação extrajudicial. E é sempre bom lembrar que ela pode também ir para o processo falimentar. Pessoal, uma última observação. Não esqueça que nós temos fundo garantidor de crédito no Brasil, que garante um determinado valor para quantias que estão sob o guardo da instituição financeira. Você aí provavelmente já sabe disso, né? Olha, eu apliquei X na instituição financeira, o que passar de um limite, se ela quebrar eu perco, mas eu tenho a garantia ali de um determinado valor para que eu não passe aperto. Isso é uma exigência em lei. Pessoal, espero que tenham gostado. Liquidação extrajudicial de instituições financeiras. Um grande abraço e até nossa próxima aula.